encontraram? Amém? Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim, a partir do versículo 41. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Assentai-vos, irmãos. Nós estamos expondo o Evangelho de Mateus, capítulo a capítulo, e no capítulo 22, nós vimos os fariseus, os saduceus, esses partidos que eram antagônicos entre si, se unindo algumas vezes para fazer perguntas a Jesus. Perguntas embaraçosas, perguntas que tinham por fim não aprender, mas colocar Jesus numa posição difícil, provocando talvez uma declaração para poderem acusá-lo de heresia, de blasfêmia e o condenarem. O capítulo 22 poderia ser chamado o capítulo das perguntas. Começa com a pergunta: quem te deu essa autoridade? Autoridade para ensinar no templo, a autoridade para curar, para expulsar demônios, para derrubar as mesas e virar as mesas dos cambistas, expulsar os vendilhões do templo. São perguntas que foram feitas a Jesus. Várias perguntas. A primeira sobre a autoridade, depois sobre o tributo. Ele respondeu: dai a César o que é de César. Depois sobre a questão do casamento e da lei do levirato, de quem vai ser a mulher no dia da glória, do reino, porque ela foi esposa dos 7 irmãos, não teve filho com nenhum deles. No céu não se casa, nem se dão em casamento, são como os anjos. Depois a pergunta sobre o amor, ou melhor, sobre qual era o maior mandamento. E Jesus respondeu que era o amor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O capítulo que nós chegamos agora, o texto que nós chegamos, essa perícope, essa sessão, parece que muda a situação. O evangelista de Marcos diz, o Evangelho de Marcos diz que ainda estão no templo, ainda estão reunidos os fariseus, e agora não são eles que fazem perguntas. Eles fizeram várias perguntas, mas agora quem faz a pergunta é Jesus. Quem faz a pergunta é o Senhor. Eles pensavam que com as suas perguntas iriam derrubar Jesus, iriam fragilizar Jesus. Na verdade, eles é que foram derrubados, eles é que foram fragilizados, eles é que foram envergonhados. Mas agora a pergunta vem do Senhor Jesus. E veja bem, observe, Jesus não chama um fariseu e faz a pergunta para um fariseu, mas Jesus aproveita que eles estão reunidos. Certamente havia muitos fariseus ali, para, quem sabe, mostrar toda a sua autoridade. Olha, podem todos vocês, podem confabular, podem tocar aí ideias
para responder a minha pergunta. Todos vocês podem pensar nela. E agora é Ele que faz a pergunta. A grande pergunta. A maior pergunta. A pergunta que precisa ser respondida. A pergunta que transpassa o tempo, os séculos, as gerações e chega também até nós hoje. É a pergunta que Ele faz a cada um de nós. É uma pergunta que precisa ser respondida. Que pensais vós em Cristo? O que você pensa a respeito do Cristo? Do Messias. Messias era a palavra hebraica, significava enviado, e Cristo era a tradução grega. Então, Messias e Cristo são sinônimos. A primeira, a versão hebraica, e a segunda, na língua grega. Que pensais você em Cristo? Essa pergunta parece que já tinha sido feita antes para os discípulos de Jesus. Se você retroceder um pouco, voltar as páginas da sua Bíblia e chegar lá no capítulo 16, Jesus faz uma pergunta semelhante para os seus discípulos. Ele pergunta para eles: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles começaram a responder. Uns dizem João Batista, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou, quem dizeis que eu sou? É nessa hora que se levanta Pedro e, como porta-voz do colégio apostólico, responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora, essa pergunta é feita mais uma vez para os fariseus, para os inimigos. Olha como o jogo muda. Uma pergunta é diferente. Eles perguntam sobre a lei. Eles querem saber sobre a autoridade. Eles querem saber sobre o sábado. Eles querem saber sobre tributo. Eles querem saber sobre o mandamento. Mas Jesus, ao fazer a pergunta, ele diz: vamos falar de uma coisa. Vamos mudar o nosso assunto. Eu quero falar com vocês sobre promessa. Sobre promessa de Deus. Sobre o que Deus prometeu. Sobre o que realmente é mais importante. Todas aquelas coisas são importantes, mas a mais importante é essa. O que vocês pensam do Cristo. O que vocês pensam do Messias. Apesar de não ter dito que vocês pensam de mim, era dele mesmo que ele estava falando. Vocês pensam de mim. Você pensa de Jesus. Quando pregamos sobre o amor, nós falamos que tem gente que diz que ama, mas não pensa. O entendimento não está voltado para Deus. E isso era uma contradição do amor. Porque quando a gente ama, a gente pensa. A gente está pensando naquilo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Aquilo não sai da nossa mente, da nossa cabeça. A pessoa amada não sai da nossa cabeça. E aí eu pergunto para você: o que você pensa de Jesus? Tem gente que pensa que Jesus é um profeta, como pensaram lá aquelas pessoas que, no contexto que Pedro faz a pergunta. Tem outros que pensam que Jesus foi um grande homem. Tem gente que pensa que Jesus foi um embusteiro, foi um trapaceiro, foi um enganador do povo. A gente pensa muita coisa sobre Jesus. Tem gente que não pensa nada sobre Jesus. Tem gente que nem pensa em Jesus. Mas você, o que você pensa em Jesus? Lá em Filipenses, no capítulo 4, um texto muito bonito, o apóstolo Paulo, ele diz assim no capítulo 4, versículo 8: finalmente, ele está concluindo os seus argumentos. Finalmente, irmãos, se alguma coisa verdadeira, se alguma coisa digna ou considerável,
se há alguma coisa pura, se há alguma coisa justa, se há alguma coisa amável, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que está ocupando o seu pensamento? É Jesus. Ele está no trono do seu coração, do seu ser, do seu cérebro, das suas emoções. Ele está reinando. O que ocupa o seu pensamento? Onde está o seu coração? A Bíblia diz que onde está o seu coração, ali também está o seu tesouro. Onde está o seu pensamento? O que você pensa de Jesus? Eles responderam. Eles responderam porque isso fazia parte do próprio ensino, do próprio discipulado deles, da própria mensagem que eles pregavam. Era algo comum, era algo corriqueiro, estava ali entranhado neles. Olha, que ele é o Messias, que ele é o filho de Davi. De quem é filho? Responderam: de Davi. De Davi. Você deve lembrar que na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o povo estendeu roupas, capas, vestes, e enquanto Jesus entrava na cidade, chamava Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi. Enquanto no outro evangelho, as crianças também fazem isso, os discípulos, os fariseus questionam: por que você não repreende eles? Repreende. Está vendo o que eles estão falando? Chamando de filho de Davi. Repreende eles. Repreende essas crianças. E Jesus não repreende. Jesus permite-se ser chamado filho de Davi. Ele que tantas vezes retardou a sua manifestação até o tempo propício, dizendo para que não divulgassem as suas obras, os seus milagres, ele aceita o título. Talvez a forma onde a gente mais lembre de aparecer essa expressão seja na cura do cego, quando ele clama após Jesus dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A expressão filho de Davi aparece no Novo Testamento 17 vezes. Só no Evangelho de Mateus aparece 12 vezes. No Evangelho de João, ela não aparece, mas está no Evangelho a questão da descendência, que Jesus é descendente de Davi. Esse título para eles era um título messiânico, era um título do Messias, e eles não atendiam ou não entendiam por que Jesus aceitava aquele título. Talvez não aceitavam, não podiam conhecer por ignorância, ou não podiam aceitar por causa da falsidade, da dureza do coração, por causa da falta de quebrantamento, que ele era o filho de Davi. O que os judeus esperavam do Messias, imaginavam quando falavam a expressão filho de Davi? Messias, o Cristo, mas que ele vinha da descendência de Davi e seria glorioso como Davi, que conquistaria e subjugaria os povos, trazendo um momento de glória para Israel. Jesus tantas e tantas vezes desconstrói essa ideia de um reino messiânico político, de um reino messiânico terreno. Ele disse: o meu reino não é deste mundo.
mas os seus próprios discípulos tinham alguma dificuldade em entender isso. Então é que Pedro e Tiago pedem para sua mãe, pedir para Jesus: olha, no teu reino, Senhor, permita que meus filhos sentem-se uma à sua esquerda e outra à sua direita, porque esperavam esse reino de poder, esse reino de glória, esse reino terrestre. Mas o reino era muito maior do que isso. O reino transcendia isso. E quando eles respondem, filho de Davi, Jesus diz: olha, mas como ele pode ser filho de Davi, se Davi, pelo Espírito, ou seja, inspirado com a verdade, chama-lhe Senhor. Ele está citando o Salmo 110, que era considerado desde aquela época, como hoje também, um salmo messiânico, um salmo que falava do Messias. O salmista diz lá: diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E aí ele fala: como que Davi, ele pode ser da geração de Davi, da semente de Davi, ou raiz de Davi, se Davi lhe chama Senhor? Lá no Salmo 110, o primeiro Senhor é Deus, o segundo Senhor é o Messias, o enviado. Inclusive, lá no Salmo, a gente vê o segundo Senhor com letra minúscula. Na citação de Jesus, porque já está atribuindo o título a si mesmo, o texto é transcrito com letra maiúscula. Mas o primeiro Senhor do Salmo 110 é Deus, o segundo é o Messias. Então disse ao Senhor: ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Como Davi pode chamar o Messias, o ungido, o seu descendente de Senhor? É comum o pai chamar o filho de Senhor, o antecessor chamar o sucessor de Senhor, né? O patrão chamar o servo de Senhor. Como que ele pode ser filho? Ele chama de Senhor. Eles não puderam responder, como eu já disse, ou por ignorância, ou por falta de reconhecimento de que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Rei dos Reis. Na verdade, Jesus é o próprio Deus encarnado. Eles não puderam responder o que qualquer crente hoje, movido pelo Espírito, pode e sabe responder. O primeiro Senhor é Deus, o segundo Senhor é o Messias. Isso fica muito esclarecido quando lá em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 16, Jesus mesmo diz assim: porque eu sou a raiz e a geração de Davi. Compreendeu? Porque eu sou, lá no livro de Apocalipse, o livro da revelação, ele diz: eu sou a raiz e a geração de Davi. Como Deus, ele era a origem. Como Deus, ele era a raiz. Como Deus, que é o alfa e o ômega, ele estava no início. Ele é o Senhor. E como homem, ele é o descendente de Davi. Maria cantou isso. Maria viveu isso. Como mulher, e Jesus como homem, ela era mãe de Jesus. Mas ela canta no seu Magnificat, chamando-o de Senhor. Minha alma engrandece o meu Senhor. Jesus é Deus e Jesus é o homem. Jesus é um homem. E olha, se os fariseus estavam incomodados em ouvir o povo, a multidão, clamando que ele era bendito que vem em nome do Senhor, bendito o filho de Davi, se outros o chamaram assim, pedindo cura como cegos,
Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus aqui está dizendo o seguinte: olha, se vocês se incomodam, ele chamando de filho de Davi, eu sou o filho de Davi, só que eu sou também a raiz de Davi. Eu sou também o Senhor de Davi. Só esse título, apenas esse título, somente esse título que vocês enaltecem tanto, não me representa, porque eu sou o filho, mas eu sou também a raiz. Eu sou o filho de Deus, eu sou um Deus encarnado, eu sou um Deus homem, eu sou a origem de tudo. O evangelista João possivelmente é o que melhor transcreveu isso no início do seu evangelho, no princípio, raiz, muito antes da vida, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Daí a gente pula os versículos, vem, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Paulo aos Filipenses diz que ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, reconhecido em figura humana, sofreu morte de cruz. Quem é Jesus para você? O que você pensa de Jesus? É possível que, com toda a sua religiosidade, você que esteja pensando muito pouco, muito pequeno a respeito de Jesus. Nada menor do que Senhor, nada menor do que Deus, nada menor do que o verbo de eternidade a eternidade, nada menor do que o Deus dos céus e da terra, representa Jesus. Nele, disse o apóstolo Paulo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que você pensa de Jesus? O quanto você pensa em Jesus? Tem uma canção que diz assim, logo de manhã: seja o meu universo, seja o ar que eu respiro, o sol na minha janela, seja o meu primeiro pensamento. Será que Jesus é o seu primeiro pensamento quando você acorda? Será que ele é o último pensamento antes de você dormir? Será que ele permeia ali os seus sonhos durante a noite? O que você pensa de Jesus? E o quanto você pensa de Jesus? Certamente que nele há a verdade, certamente que nele há a pureza, certamente que nele há coisas de honra, certamente que nele há toda a bondade, há tudo que é amável, nele há esperança, nele há todas aquelas virtudes e atributos que Paulo citou em Filipenses 4:8. Então, isto pensai, pense no Senhor Jesus, respire o Senhor Jesus, o Senhor e Salvador nosso. Os fariseus não puderam responder essa pergunta. O versículo 46 diz: e ninguém lhe poderia responder palavra. Em outra ocasião, quando ele é perguntado sobre autoridade, com que autoridade faz essas coisas, você está lembrado que Jesus respondeu. Me diz, eu vou fazer uma pergunta, se você responder, ele também responde. O batismo de João era do céu ou da terra? Era de Deus ou era dos homens? E eles não quiseram responder, porque eles confabularam entre si e diziam: se a gente falar do céu, ele fala: vocês não creem, vocês não creem nele. Se dissermos da terra, a gente tem a multidão, porque todo mundo acredita que Jesus é profeta de Deus, que João Batista é profeta de Deus. Naquela ocasião eles não quiseram. Aqui o texto diz que eles não puderam responder palavra. E depois desse festival de perguntas,
de bombardeio ao Senhor Jesus. O texto vai se concluir de maneira linda, bela, dizendo: daquele momento em diante, ninguém ousava fazer pergunta. Ninguém queria fazer pergunta mais para ele. Talvez, irmãos, e aí a gente pode conjecturar, é o que Marcos fala, que esse fariseu que faz a pergunta sobre o amor, o maior mandamento, ele não está tentando Jesus, e Jesus diz para ele: não estás longe do reino de Deus. Talvez nessa pergunta aqui, esse homem tenha se convertido, porque a pergunta mais importante a ser feita aqui, como foi feita pelo carcereiro de Filipos, seria: e agora, Jesus? O que eu preciso fazer? O que eu devo fazer para ser salvo? Crê somente, crê e seja batizado, confesse os seus pecados, arrependa-se, creia em Jesus como único e suficiente Salvador. O que está ocupando a sua mente? O que você está pensando? Pense em Jesus. E o que você pensa de Jesus? Ele não é só um homem, ele não é só mais um na história. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Verbo da vida, aquele que é desde toda a eternidade. Ele é o Criador, ele é o sustentador de todas as coisas, e é meu Senhor. Ele chama também de amigo. Ele que vai dizer para nós os céus, na entrada da glória: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino, está preparado para vós outros antes da fundação. O que pensar? Não pense nas crises. O que pensar? Não pense nas dificuldades. Não pense na agitação deste mundo. O Salmo 46 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Não pense na agitação das nações, os tumultos da batalha. Pense em Jesus. Pense em Jesus. Pense o tempo todo em Jesus. Eu não sei qual é o problema, qual é a dificuldade, qual é aquela coisinha que te aflige o coração. E às vezes nós temos algumas dificuldades, alguns problemas para resolver, e aquilo fica martelando a nossa mente, A gente não consegue parar de pensar naquilo. Troque esse tipo de pensamento e pensar em Jesus. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é recomendável, tudo o que é puro, tudo o que é justo, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. E se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você pense bem a respeito de Jesus. Que você pense certo a respeito de Jesus. Que você pense sempre a respeito de Jesus, até chegar na glória, onde vamos ouvir: vinde benditos do meu Pai. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.